momento. Papai, vai ter um filho que às vezes queira roubar a palavra, que o Senhor venha permitir. Usa a tua filhinha, Senhor, conforme o seu querer, a tua vontade. Coloca as suas palavras sobre a vida dela nessa noite, que nós possamos sair daqui transformados, renovados e abençoados em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Estamos alegres de estar na presença do Senhor, no culto da família, no culto. O Senhor já se fez presente aqui através dos louvores, porque a palavra do Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores. Então, enquanto nós estávamos louvando, era perceptível a presença dEle neste lugar. E desta forma, da mesma maneira que Ele apresentou-se para nós durante os louvores, Ele falará conosco aos nossos corações. Amém? Gostaria que você que tiver sua Bíblia, abra ela comigo no livro 2 Samuel, no capítulo 6, verso 4 a seguir. 2 Samuel 6, verso 4 a seguir. Você que não tem a sua Bíblia, também vai estar ali no telão. Você pode estar acompanhando. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, verso 4 a seguir. E eles retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e acompanhando a arca de Deus, e Aiô seguiu adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincava diante do Senhor com toda sorte de instrumentos, feitos de madeira, de cipestre, também com harpas, com saltérios, e com adufes, e com cornetas, e com símbolos. No verso 9 vai dizer assim: E Davi teve medo do Senhor naquele dia, e disse: Como a arca do Senhor virá até mim? E assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele para dentro da cidade de Davi, ou de Jerusalém. No entanto, Davi carregou ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou, Obed-edom e toda a sua casa. E contaram ao rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. E sucedeu que quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, eles paravam e sacrificavam bois, novilhos cevados. E Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. E Davi estava cingido com um efode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com sons de trombeta. Amém? Feche os teus olhos comigo, vamos fazer um minutinho de oração e logo após você pode se assentar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença. Paizinho querido, queremos Te adorar, Senhor, meu Pai, porque Tu és o único digno de todo o nosso louvor e adoração. Senhor, aqui nós dizemos diante de Ti, Senhor, meu Pai, já Te adoramos, Senhor, com os nossos louvores, Senhor, meu Pai. Já bendizemos, Senhor, a Tua face, Senhor, meu Pai. Mas nesse momento, Senhor, meu Pai, estamos com o coração preparado, Senhor, meu Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor, meu Pai. Então viemos Te pedir, Senhor, meu Pai, que toda a potestade, todo o principado, Senhor, tudo aquilo que venha querer, Senhor, meu Pai, roubar, Senhor, meu Pai, a nossa atenção, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus, Senhor, meu Pai. Nós declaramos, Senhor, que esta palavra, Senhor, meu Pai, será como uma semente, Senhor, meu Pai, em nossos corações, que é uma terra arada por Ti, Senhor, meu Pai, e que ela vai frutificar, Senhor, meu Pai,
colocaremos em prática tudo aquilo que o Senhor nos dirá essa noite, Senhor meu Pai. Fica conosco, Senhor meu Pai. Usa-me, Senhor meu Pai, conforme o teu querer. Fala comigo, Senhor, e através da minha vida esta noite. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar e as palmas louvam o Senhor Jesus. Aleluia. A hora que o pastor me passou a oportunidade hoje de estar ministrando, eu falei para o Senhor, Senhor, que o Senhor deseja falar com a tua igreja. E eu não sei se você prestou atenção nos louvores, se você prestou atenção em tudo aquilo que a gente falou desde o Salmos 23, que foi a abertura do culto. Estava falando que o Senhor, a presença dele, é perceptível, ela é a mais importante, sem ela nós não temos nada. Quando Davi estava ali no campo, ainda era um jovem, um menino, apacentava as ovelhas de seu pai, recebeu um chamado de seu pai, dizendo que um profeta estava em sua casa, e eles estavam o esperando para comer à mesa. Imagino eu que Davi deve ter se surpreendido com aquele chamado. Um profeta e ainda uma mensagem do pai dele, chamando ele para comer na casa. Mas Davi, ele não negou o convite. Ele não negou a oportunidade de estar reunido com os seus, com a família, em sua casa. E ele queria também saber o que um profeta estava fazendo na casa dele. A palavra não diz, mas se um profeta chegar na minha casa e eu não estiver em casa e alguém me ligar e falar, vai para tua casa porque tem um profeta lá, eu imediatamente vou parar tudo, porque eu sei que o Senhor o enviou com uma mensagem. Eu sei que algo vai sair dali, algo de Deus vai ter naquele lugar. Então eu vou deixar tudo e vou atrás daquele que tem uma mensagem. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jessé estava esperando, Samuel olha para Jessé e fala, olha, você já sabe o propósito, mas o menino vem aí, ele ainda não sabe. Mas enquanto ele não chegar, ninguém se sentará à mesa. Porque o Senhor, antes mesmo de eu ver o menino, eu sei que o Senhor já o escolheu. Porque o Senhor me disse que um dos teus filhos seria o novo rei. Davi entra, quando Davi entra, vê os 7 irmãos de pé. Seu pai, sua mãe, sua casa. O profeta com um chifre nas mãos, cheio de óleo. Sem entender, o profeta olha para ele e fala, moço, Deus te escolheu, não por aparência, não porque você é o melhor, não porque você é o mais querido, não porque você é o menor da casa, não. Deus te escolheu porque Ele viu em você um coração segundo o coração dele. Um coração disposto, um coração que tem vontade de cuidar, um coração que tem vontade de fazer o que é melhor, de fazer o que é bom. E naquele dia o óleo escorreu pela cabeça de Davi. E para ele foi uma honra receber aquele óleo na cabeça. Não foi porque ele estava se tornando uma autoridade diante dos homens, não. Mas foi porque o Senhor olhou com bons olhos para o coração dele e disse que ele estava disponível e disposto para carregar a presença do Senhor. Davi não foi do primeiro dia que ele pegou e colocou a coroa, mas levou de 13 a 17 anos para ele assumir a coroa. Mas durante esse período, Deus abriu as portas do palácio para que ele pudesse ir lá tocar harpa para um rei, que o espírito que o Senhor tinha colocado nele mal fosse retirado. Davi era um homem que dedilhava a harpa e tocava salmos ao Senhor com alegria. Não importava a circunstância, quando ele pegava a harpa, nada, nem o inferno, nem os espíritos malignos podiam deter, porque ele adorava ao Senhor de espírito
espírito e em verdade. A essência de um adorador. Ainda não era o rei. Ninguém batia continência ou prestava reverência para ele. Ainda era um menino. Mas quando tocava uma harpa, o céu se abria. O Senhor tem falado para pessoas aqui que você tem um coração escolhido por Deus. Que Ele procura o teu coração. Ele anseia por estar dentro do teu coração esta noite. Ele anseia escutar a tua voz, menino, menina, porque Ele fala, vocês são os meus meninos, os meus pequeninos de Jacó. Ele deseja pela tua alma esta noite. E Ele diz, o teu louvor tocou o meu coração esta noite. E eu vim com a minha presença só para te abraçar. Só para dizer que você é importante. Só para dizer que você é escolhido, você é amado e eu não desisti de você. E assim Davi foi entrando no palácio, como um tocador de harpa, como um ministrador de louvores. Ali ele não era o rei, porque ainda tinha um rei. Mas o Senhor fez ele começar a se acostumar com o ambiente. Deus não vai te levar em ambientes que você não vai saber nem como se portar lá dentro. Primeiro Deus vai te levar lá. E lá dentro você vai começar a adorar como um simples tocador de harpa. Mas depois disso Deus vai mudar a história. Você vai levar pães no meio de uma guerra. E lá eles vão ver você com os olhos diferentes. Porque você vai olhar e vai falar bem assim, por que faz 40 dias que não tem ninguém para lutar contra um filisteu incircunciso que está desonrando o nome do Senhor? Agora o menino que tocava harpa no palácio é o menino que olha para um exército e fala, levante-se, avante, vamos! Vocês têm a espada, o escudo, a lança, a armadura. É só um gigante, mas nós temos o Senhor dos exércitos ao nosso lado. O Senhor está dizendo para pessoas aqui, vocês têm um exército celestial pronto com prontidão para assumir a guerra se for necessário. Mas eu creio que temos Davi aqui esta noite, que não precisa de armadura e que não vai olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Vai olhar para o rei e falar bem assim, não sou só tocador de harpa não. Também sei lutar contra urso e leão. Também já cuidei das ovelhas de meu pai. E este homem que está afrontando Israel, ele não pode fazer o que ele está fazendo com o nome do Deus vivo. Se você não quer lutar, rei, me permita lutar no teu lugar. O rei Saul não tinha outra alternativa. Fazia 40 dias que eles estavam ali se escondendo. A palavra diz que o exército se escondia. E ali Golias vinha de manhã, de tarde, de noite, e gritava com eles. E eles ficavam escondidos. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi fala para o rei. E o rei, sem ter alternativa, não tinha nenhum homem valente ali. Ele fala, menino, vai, mas coloca a minha armadura. Ele até provou a armadura do rei, mas era muito grande. Rei Saul tinha mais de 2 metros de altura. Não cabia. Não cabia nem só porque ele era grande, mas não cabia porque ele ainda não era preparado para usar uma armadura de rei. Não cabia porque ele ainda não era a autoridade suprema. Só tinha óleo, mas ainda não tinha autoridade. O Senhor ainda não havia lhe dado um povo. O Senhor só tinha lhe dado uma promessa, uma palavra, um propósito. E a palavra vai dizer que Davi vai, pega as pedrinhas com que ele sabia lutar, com que ele lutava com os animais que se acercavam das ovelhas. E ele vai à luta. Ele vai contra Golias.
Golias fala para ele: você tá achando que eu sou um cachorro aqui para você vir com pedrinhas, com pau, lutar contra mim? E Davi, com toda a autoridade do Senhor, já não era ele, era o Espírito Santo de Deus, era a presença do Senhor que pairava sobre Davi. E ele abriu a boca dele e falou: você, hoje mesmo, a tua cabeça estará em minhas mãos, porque eu não vou contra ti com escudo, com lança ou com espada, mas eu irei contra ti com o nome do Senhor dos Exércitos, e ele nos garantirá a vitória. Pega o que você tem de ferramenta, Davi. Usa o que Deus já te deu na mão. Deus já te deu conhecimento, Deus já te deu instrução, Deus já te deu palavras, Deus já te deu promessas. O gigante está aí para querer paralisar, mas você não vai se paralisar com um gigante que é desse tamanhozinho perto do Deus que você serve, do Deus que cuida da tua casa. Se você carrega presença, não tema. Abra a boca com autoridade e fala. Nesse altar hoje os pastores falou, o pastor Alessandro, o pastor Johnny falou: abre a tua boca com autoridade. Use a tua autoridade de servo, de filho, de amado do Pai. E fala: que não, Satanás. Por um caminho você veio, mas por 7 você baterá em retirada. Para de afrontar, para de tentar roubar, para de tentar intimidar. Tem pessoas aqui sendo intimidadas, oprimidas. E o Senhor está dando autoridade para você esta noite de falar na presença dele assim para Satanás: sai em nome de Jesus. O Senhor está revogando sentenças malignas. A tua casa não será mais cercada por Satanás. Eu vejo casas aqui sendo cercadas, mas o Senhor está dizendo esta noite que este filisteu incircunciso foi vencido pelo sangue de Jesus. E você vai chegar, até o ambiente ao redor da tua casa vai estar diferente hoje. Porque os anjos já estão batalhando no nível espiritual. Não é algo que você possa ver, mas é algo que eles já estão batalhando. Como eles batalharam com o príncipe da Pérsia para Daniel receber a resposta. A tua casa vai ter paz. Eles vão ter que parar de afrontar lá. Às vezes afrontam com palavras, às vezes nem olham para você, às vezes fingem que não te vê, às vezes olham e falam bem assim: daí não vai sair nada. Mas o Senhor está dizendo: mentiroso é Satanás, porque a tua casa está sendo uma palavra. E a palavra que está na tua casa é que eu estou ali. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o Senhor está dizendo: a tua casa está sendo habitada por mim esta noite. A palavra vai dizer, seguindo, que Davi agora, rei Saul, Jonatas morre e ele tem que assumir o trono. E durante 20 anos do reinado de Saul, a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab. A presença do Senhor, que já tinha aberto o Rio Jordão, já tinha ali vencido batalhas com Josué, agora estava na casa de um levita, porque os filisteus já tinham roubado ela, mas na casa dos filisteus ela trouxe só coisas ruins, só enfermidade, só doença. Eles devolveram. E Abinadab era o sacerdote mais próximo e ficou com a arca. Mas diz a palavra que Davi agora assume o trono. E a primeira coisa que ele fala não é: vamos mudar as cortinas do palácio, não. Ele fala: vamos mudar os móveis porque eu não gostei dos móveis do meu quarto, não.
Davi olha para dentro daquilo lá e fala bem assim: cadê a arca? Para onde ela foi levada? Cadê a presença? Porque eu aprendi com Moisés, quando todos os profetas e contavam para mim as histórias. Davi falando, não diz na palavra, mas eu estou mais conjecturando para você entender. E a palavra vai dizer que Moisés dizia que se a nuvem andasse, eles andavam. Então a presença era em movimento. Aí quando Josué recebe a arca para colocar na tenda do encontro, ele fala bem assim para o povo: vamos se santificar, porque a arca vai na frente e nós atravessaremos, nós venceremos. Aí diz que a presença sempre estava em movimento, mas agora fazia 20 anos que ela estava parada, esquecida, deixada, escondida. Ela tinha sido roubada, mas Deus restituiu e o povo não usou daquilo que Deus restituiu. Imagine Deus te devolver algo e você parar com esse algo e deixar ele quieto por 20 anos. Deus te devolve a bênção e você deixa ela no quartinho trancado com medo de movimentar a presença. Aí chega Davi e fala bem assim: não, vou chamar um exército, vou chamar os líderes, vou comprar um carro de boi novo, vamos fazer uma festa e nós vamos lá em Abinadab, na casa dele, e vamos trazer a arca de volta. Davi foi, a festa teve, nós lemos aqui no verso 5 que eles brincavam diante da arca da aliança. Eles brincavam no sentido, não que eles estavam brincando com a presença, mas no sentido que eles se alegravam, como crianças inocentes trazendo a presença de volta. É como se você recebesse um presente e você estivesse pegando esse presente no colo e falando: eu vou levar para minha casa esse presente hoje, e eu vou abraçar, ninguém vai pegar, ninguém vai beijar, porque eu vou cuidar dele, é meu. Eu recebi um presente. Então era dessa maneira que eles brincavam. E a palavra vai dizer que eles louvavam a Deus durante aquele período. Só que a maneira que Davi estava trazendo a arca era errada. A vontade era certa, era boa. O desejo era certo. O sonho era real. E Deus está falando para você: tudo que você está vivendo é real. Não é mentira. Todas as promessas que eu te vi são reais. Só que para trazer a presença, para atrair ela, ainda não é desta maneira. É preciso de trazer, carregar de maneira diferente, Davi. Eu sei que você quis trazer ela com pompa, com glamour, com autoridade, mas a presença continua sendo simples, sendo carregada por homens. A presença ainda precisa ser carregada nos ombros. A presença ainda precisa se sentir o peso dela para dizer: tá aí. Ela tá aí. Cada passo que você der com a presença, os levitas sabiam muito bem, porque eles sentiam ela. E o povo podia ver que mesmo ela não sendo leve, eles se alegravam por estar carregando. E Davi, da primeira vez, não carregou certo. E diz a palavra de Deus que houve até uma fenda, que Uzá foi uma fenda de Deus com o povo de Israel, como se tivesse abrido um buraco do céu para o povo. E Davi até batizou o lugar aonde morreu Uzá, por ter tocado na arca indevidamente, como queres Uzá. Mas a palavra vai dizer, entrando na mensagem essa noite, que Davi olha para os seus líderes, para os seus soldados e fala: eu não posso ir com essa presença que acabou de matar alguém desta maneira para dentro da casa de Davi, para dentro da cidade de Davi. Eu não posso ainda trazer ela para dentro da minha casa. Então o que a gente vai fazer? Acha a casa de um levita aí que a gente vai colocar nela. E acharam a casa de um geteu, chamado Obed-edom. A palavra diz, se você vê a história, devia ser uma casa muito simples.
Uma família muito humilde. Uma família que eu acho que passava necessidades em muitos aspectos. Mas quando alguém bateu na porta da casa deles, foi com boas novas. A presença se movimentou para um endereço. A presença, ela direcionou um rei e toda uma comitiva para um endereço esta noite. Uma casa foi escolhida, como um coração também foi escolhido tempos atrás. E agora essa casa que foi escolhida, Deus não estava olhando se ela tinha cortinas delas. Se as cortinas eram de pelos de cabra, como a tenda da aliança tinha. Não. Deus só queria saber se alguém se agradaria com a presença dele lá dentro. Deus só queria saber se tinha alguém lá que ia se alegrar em ter a presença. Deus só queria saber se tem alguém aí que não vai querer esconder a presença, mas vai abrir a porta e falar: pode entrar, a casa é tua. Vai para minha casa, Jesus. Leva a tua presença lá. Não escolhe a casa dele, não escolhe a minha, Jesus. Não é porque ele não precisa, é porque eu quero ter a tua presença. Tem horas na palavra que a gente tem que falar: eu quero carregar a presença. Obed-edom não escolheu, mas Deus o escolheu. Porque Davi não escolheria a casa dele se Deus não tivesse direcionado ao nome. Sabe, tem dias que Deus vai soprar teu nome no ouvido de pessoas que nem te conhecem. Vai falar: é a casa dele. Vai lá. A palavra diz que quando Paulo estava naquela rua direita, lá esperando, Ananias recebeu um anjo que falou para ele: o endereço é esse, vai. Deus conhece o endereço. Deus conhece a tua casa. E Deus sabe que ele precisa entrar com a presença lá hoje. Ele precisa estar lá com a presença. E Davi se preocupa e fala assim: como a arca do Senhor virá até mim? Eu imagino um homem segundo o coração de Deus, que já tinha vencido gigantes, já tinha vencido grandes exércitos, já tinha poupado a vida de Saul, olhando para a arca e falando: como que eu vou trazer ela para mim? Sabe a preocupação que nós temos que ter, queridos? Não é se amanhã a carta vai aprovar, não é se amanhã a porta vai se abrir, não é se amanhã o carro novo vai chegar, não é se amanhã o diagnóstico vai mudar, não é isso. O que a gente tem que se preocupar é como Davi. Como eu vou atrair a presença para mim? Como os olhos dele vai olhar para mim? Como eu vou chamar a atenção de Deus para mim? Porque eu preciso. Se ele não estiver, eu não posso ir sozinho. Aí Davi leva. Obed-edom recebe. Só que Obed-edom não recebe como Abinadab, que recebe com temor e coloca num canto e deixa 20 anos parado, algo que precisava estar em movimento. A presença precisa se movimentar. Deus não habita em coisas, ele habita em pessoas. Naquele tempo era numa arca, mas ela precisava estar em movimento. Onde o povo estava, ela precisava estar. E ali, quando Obed-edom recebe a arca, ele começa todos os dias a cuidar. A Bíblia não diz como ele cuidava, mas a Bíblia diz que as coisas daquela casa começaram a mudar. E as notícias começavam a chegar uma atrás da outra para Davi, falando: passei lá na casa do Obed-edom, mudou a cor da casa. Passei lá na casa do Obed-edom, meu Deus, a cerca que era caída do sítio agora está levantada. Passei lá de novo, rei. Vi a mulher dele gerando. Passei lá de novo, rei. Tinha fartura, a horta dele estava cheia. Aleluia! Os pés de fruta da casa dele estavam
cheio, podia até abençoar muitos. E o rei falou bem assim, mas só passou um mês. Rei, calma. Vou lá de novo. Vou lá ver como está a casa de Obed-edom. E sabe como eu imagino que Obed-edom ficava dentro lá da casa? Falava para os filhos assim: Rei, vocês já limparam a arca hoje? Já limparam o ambiente dela? Vocês já disseram um voo com a presença que está ali? Vocês já abriram as cortinas? Vocês já cuidaram para ver se está tudo ok? Se não tem teia de aranha? Se está tudo bem com a presença? Aí eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que quando ele tinha que fazer algo, ele ia lá até a arca e falava bem assim: Senhor, nem sei se eu posso pedir isso para o Senhor, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar a direção de como fazer? Estava pensando de fazer isso, o Senhor vai na minha frente? Aí eu vejo que o Senhor direcionava aquele homem. Até a presença entrar na casa dele, a vida dele era uma. Quando a presença entrou, ele entendeu que ele só dava um passo se a presença autorizasse, se ele perguntasse. Aí agora, passado 3 meses, Davi recebendo notícia que ele havia prosperado de uma tal maneira que tudo dele era abençoado. Davi fala: não, isso daqui tem que acontecer na casa de Davi. Tem que acontecer no nosso palácio. Tem que acontecer aqui para o nosso povo. Não pode ser só em uma casa. A presença tem que chegar na casa de todo mundo. Vamos trazer a arca. Vamos perguntar como ele cuida da arca para a gente trazer a arca. Chegaram em Obed-edom. E Obed-edom falou: eu só faço o que os levitas tinham que fazer. Eu só trato a presença como Deus instruiu que eu tinha que tratar. Sabe o que Deus está falando? Tenha intimidade com a presença. Tenha cuidado do que habita dentro de você. Tenha amor por saber o que Deus tem para você hoje. Uma vez eu li um livro do Max Lucado. E ele dava esse livro, Deus está no controle. E ele dizia assim: acorde pela manhã e diga para o Senhor, abra a sua janela e olhe e pergunte para o Espírito Santo: essa pintura foi o Senhor que fez para mim hoje? Porque muitas vezes a gente abre a janela e nem olha para o céu para ver como ele está. Nem fala para o Espírito Santo: como será meu dia hoje? Mesmo estando nublado, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor vai abrir o sol. Mesmo sendo chuvoso, eu sei que se o Senhor quiser, os rios transbordarão e a minha terra seca vai se tornar um manancial. Eu sei que o Senhor pode mudar o cenário. Aí Obed-edom fala para Davi: o Senhor vai levar ela daqui? Davi diz: vou. Aí ele olha e fala bem assim, a palavra não diz, mas eu imagino: mulher, prepara as malas, prepara tudo, porque a gente vai para a cidade de Davi. A gente vai se mudar para lá. Por que, meu esposo? Sabe por quê? Porque a presença está em movimento. E eu preciso seguir a presença. Se a presença está saindo da casa e indo para outro lugar, eu preciso ir atrás da presença. Porque enquanto a presença não tinha chegado na nossa casa, nada nós tínhamos de diferente. Passávamos de miseráveis, mas quando a presença chegou, a graça nos alcançou e nós iremos para onde a presença for. A presença vai se movimentar e a gente vai fazer como o povo de Israel fazia: desmancha acampamento, a nuvem andou, a gente anda junto, a nuvem para, a gente coloca as tendas, as estacas no lugar. Deus está dizendo para pessoas aqui: é tempo de se movimentar na presença. É tempo de você olhar e falar: eu desejo estar onde a presença me direcionou. Eu só aceito estar onde a presença está. Deus te escolheu por algo especial. Você é especial.
Mas você precisa entender, como Obed-edom, que a presença ela está em movimento. E você precisa se movimentar de acordo com a presença. Deus não está te mandando mudar de lugar nenhum, não é isso. Ele está te dizendo esta noite que você precisa se movimentar de acordo com o Senhor. É como se você estivesse num jogo de xadrez ou dama e a peça fosse movimentada por Deus, e cada movimento a pessoa precisa entender que é Deus que está direcionando. Só sai, só aceite, só fale, só compre, só adquira, só vai. Se o Senhor disser, a minha presença vai contigo. Mas se ela não for, fala igual para Moisés falou para o Senhor, teve a ousadia de falar: se a tua presença não for comigo, eu não saio deste lugar. Eu não me movimento. Vai, meu anjo, não aceito o anjo, eu quero o Senhor. E o Senhor está falando para pessoas aqui: você vai aonde a presença está. Davi olhou para Obed-edom naquele dia e falou bem assim: por ter cuidado tão bem da minha presença, ter cuidado tão bem da arca da aliança, você e a tua casa vão ser porteiros da casa do Senhor, e será de geração por geração. Aleluia! Davi perguntou: quantos são seus filhos e quantos são a tua família? Somos em 68, isso está em Crônicas, em 1 Crônicas, no capítulo 16, verso 38. Davi fala para ele: 68 é da tua casa? Sim. Os 68 serão porteiros da casa do Senhor. Os 68 terão lugar na presença. Os 68 já compraram e garantiram o direito de estar na presença. O Senhor está dizendo por você ter cuidado tão bem do que Ele deu para você, a autoridade que Ele deu para você, por você ter permitido Ele entrar na tua casa e talvez mudado as coisas lá dentro. Hoje a tua casa receberá a bondade do Senhor. A tua casa será recebida pelo Senhor, e o Senhor está dizendo: não só a minha presença, mas as bênçãos que seguem a minha presença te seguirão também. Eu vejo o Senhor movimentando coisas. Pastora, mas como isso acontece na nova aliança? Jesus era a presença, não era mais a arca, Jesus estava com eles. E diz a palavra que por onde Jesus passava, as pessoas ansiavam tê-lo em casa. Jesus passava, Jairo falou: vai na minha casa. Jesus foi na casa dele, a filha dele recebeu vida de novo. Zaqueu estava numa árvore, Jesus olhou e falou: posso entrar lá? E ele disse: pode, Jesus, vamos para minha casa. E a presença foi para a casa de Zaqueu, e um defraudador virou um homem honrado. A presença. Aí diz a palavra que uma mulher que carregava 7 demônios em si encontra com a presença no meio da rua. A presença liberta ela e ela fala bem assim: eu vou para onde o Senhor for. Eu te seguirei, Jesus. Eu vou deixar tudo e te seguir. E ainda vou abençoar o teu ministério, Jesus. Eu vou cuidar do Senhor. Aí diz a palavra que 3 anos e meio passa. E a presença agora é carregada morta por 2 homens, Arimateia e Nicodemos. E é colocada num túmulo. E uma pedra tapa a presença e ninguém mais podia ver a presença. A presença já não estava com o povo. Os discípulos choravam e falavam: nós não temos mais ninguém por nós. Jesus morreu e agora as promessas. Talvez você tenha dito para o Senhor: Senhor, por que eu não estou escutando mais a tua voz? Parece que o Senhor está em silêncio. O Senhor veio para te dizer esta noite que é para você começar a preparar as especiarias como Maria. Comece a preparar, mesmo na tristeza, comece a pensar: eu vou até onde a presença está. Eu vou até onde a presença está. Eu vou adorar a presença de novo. Eu vou remover a pedra que me impede de ver a presença.
Eu vou viver na presença de novo. João 20. Maria chega. A pedra já não está lá, porque Deus viu um coração de um adorador procurando a presença. Jesus, a presença, também já não estava lá. Aí Maria olha e começa a chorar. Aí os anjos aparecem para ela dentro de um túmulo e falam: ei, mulher, por que está procurando dentro dos mortos aquele que vivo está? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. O inferno pensou que você já não carregava mais a presença, por isso que ele foi lá buscar você e te atacar. Mas o Senhor mandou eu te dizer que a pedra foi removida, para você ver que ele não está morto, e que ele é na tua vida, e que ele está dizendo: ergue a tua cabeça, porque você é escolhido, e eu vou contigo, a minha presença vai. Aí Maria, não contente, volta, chama Pedro, João, eles correm, olham, ninguém acredita, ainda chega na casa e fala que aquelas mulheres estavam loucas. Agiam como loucas, procuraram, Jesus não estava lá mesmo, mas ele não estava lá, ele só não estava lá, devem ter mudado de lugar. Aí ela volta e entra no túmulo de novo. Quando ela entra no túmulo, ela vira para trás. Ela, pensando que era um jardineiro, pergunta de novo: para onde o Senhor carregou o corpo do meu amado Jesus? Para onde o Senhor carregou a presença? O Senhor está dizendo para pessoas aqui: ninguém vai tirar a presença de você. Ninguém vai tirar a presença de você. Ele vai se apresentar de novo. Ele vai dizer para você que você pode levar ele para casa de novo. Que você é amada dele de novo. Aquele homem olhou para ela e falou bem assim: Maria, por que choras, mulher? Ela olhou para ele e falou: mestre, sabe quando Deus preparou esse encontro para você de novo com a presença? Falou para você assim: olha, eu vou ficar mais um tempinho com você, mas depois disso eu vou te enviar alguém que esse não vai se apartar de você, esse não vai te largar. Se você for para a direita, ele vai estar na direita. Se você for para a esquerda, ele vai estar na esquerda. Se você subir no mais alto monte, ele vai estar lá. Se você for no mais profundo, ele vai estar lá. Como assim, Senhor? Eu vou subir ao Pai, mas eu vos enviarei um consolador, um conselheiro, e ele vai estar com vocês todos os dias. Ele vai nos convencer do pecado, ele vai te dar palavra de vida eterna. Aí em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 9, vai falar que nós fomos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então a presença que Obed-Edom recebeu na casa e que Maria correu atrás tentando achar num túmulo, agora não está mais lá, porque está dentro do seu coração. Ele veio e habitou em você e disse: ei, filho, você é minha casa favorita. Então, se está com dúvida de alguma coisa, é só perguntar para mim, porque eu habito em você. Se você está com medo de alguma coisa, é só contar para mim, que eu vou clarear para você. Eu vou te dar discernimento, eu vou te dar autoridade. Eu vou estar com você no dia mau, eu vou estar com você na enfermidade, eu vou estar com você na bênção, eu vou estar com você todos os dias. E mesmo quando você não quiser falar comigo, eu ainda vou estar habitando aí. Porque você é minha casa favorita. Eu vim porque eu te amo. E eu quero ir com você para casa hoje. Vamos andar para essa cidade de mão dada. Diga para todo mundo que você retomou a presença. Fala para todo mundo ouvir
que eu sou o teu Deus. E eu vou declarar para os céus que você é o meu filho amado. Glória a Deus. E todos vão ver que a tua casa será como a de Obed-edom. Que os teus filhos serão como o de Obed-edom. Que a alegria vai ser como Davi por ter trazido de novo a arca. A alegria vai ser como de Maria por ter visto Jesus de novo. O Espírito Santo te disse essa noite: pode ficar tranquilo. Eu estou cuidando da tua casa e essa semana você vai ter surpresa lá. Porque hoje eu não escolhi ela apenas. Eu escolhi você. E eu movimentei a presença só para te atrair para a minha presença. Vamos ficar de pé. Porque o Deus que movimenta a presença escolheu a tua casa. Escolheu você. E você vai glorificar Ele através dessa oração, dizendo: Senhor, eu aceito a tua presença. Senhor, eu aceito a tua correção, porque o Senhor disciplina aquele que o Senhor ama. Mas, Senhor, eu preciso do teu direcionamento, escutar a tua voz. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir. E eu tenho certeza que você vai ser instruído pelo Senhor a cada passo, a cada decisão que você precisa tomar. E o Senhor te direcionará. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante da tua presença. Paizinho querido, louvamos a tua presença esta noite, porque sabemos que agora o Senhor não habita em coisas, mas o Senhor habita em nós. E pela tua palavra, Senhor, eu declaro esta noite, Senhor, que nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Que ainda que vier os Golias da vida, o Senhor nos instruirá a vencer. Senhor, o Senhor nos escolheu por um propósito e não nos deixe, Senhor, meu Pai, olhar para a direita e nem para a esquerda. Mas guarda nossa mente, Senhor, meu Pai, para que sejamos livres esta noite em Ti, Senhor, meu Pai. Para que sejamos abençoados como Obed-edom foi, Senhor, meu Pai. Para que as pessoas escutem a nossa história, como Davi escutou a de Obed-edom, dizendo: aquele que honrou a presença hoje prospera. Hoje é abençoado. Então eu declaro sobre a tua igreja, Senhor, a prosperidade, a bênção recalcada, sacudida e transbordante, porque hoje eles escolheram a melhor parte, Senhor, meu Pai, que está na tua presença. Então as demais coisas o Senhor já está acrescentando esta noite. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? As palmas louvam o Senhor Jesus. Meu Deus, que palavra, hein?